sejam todos bem-vindos em nosso canal Espiritualidade com a Yana. Eu sou a Yana, sacerdotisa espiritual, aonde eu venho aqui trazer o meu autoconhecimento através da minha espiritualidade diante do mundo. Compartilhar com vocês um pouquinho das sabedorias, dos aprendizados, né? É um canal onde eu trago muitas mensagens da espiritualidade para você que está aí do outro lado da telinha me assistindo. Desde já eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui me acompanhando, que são inscritos em meu canal. Eu agradeço muitíssimo, obrigado por todos vocês. Cada um ser que aqui está é muito importante, tá? Porque eu sei que cada mensagem que vai chegar aonde tem que chegar vai fazer uma diferença muito grande. Quando a gente trabalha na luz e nós temos a missão de levar a mensagem, a espiritualidade, ela sabe aonde deve chegar, os ouvidos que tem que ouvir e se atentar a tudo aquilo que é falado aqui. Então eu agradeço muito a todos vocês e vamos a mais um tema junto com a Yazinha aqui, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre a diferença de solidão e solitude, tá? Por esses dias, eu tenho recebido mensagens de pessoas que fizeram parte de um passado não muito distante da IA, tá? E é impressionante quando a gente resolve mudar, evoluir, olhar mais para si, para sua própria vida, né? O quanto isso pode afetar a mente, a cabeça das pessoas com o que diz respeito a você, não é verdade? Muitas das vezes, assim como muitos de nós, nos preocupamos, né, com o outro, com os nossos filhos, os nossos familiares, o dia a dia, né, da nossa vida, as preocupações, os problemas, enfim, várias situações. Só que chega um momento, né, que na vida você acaba acordando e entendendo que tudo que você passa na vida, ela é um aprendizado, né? Ela é um aprendizado. E aí vem a questão do despertar. E o que seria o despertar? O despertar, ele seria você despertar para a realidade daquilo que é a sua própria vida. Porque a gente costuma dizer que a vida ela é uma escola, mas na verdade nós estamos aqui para nos lembrarmos daquilo que nós já fomos, já fizemos e que não foi concluído e que precisa ser concluído, né? É por isso que existem as reencarnações. Ou vocês acham que as pessoas reencarnam por simplesmente fazer parte da natureza e assim é a vida? Claro que não. Quando se trata de ancestralidade, antepassados, né, os nossos familiares e tudo mais, a gente entende um pouco mais sobre isso. A gente entende o porquê que a gente está aqui, o porquê que a gente tem que passar o nosso conhecimento de vida para a nossa família, para os nossos filhos, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu, tudo aquilo que a gente vai aprender, né? Porque a gente dá continuidade a essas situações. Mas hoje nós estamos aqui para nos lembrarmos de quem nós somos e poder concluir, talvez, muitas das vezes, aquilo que os nossos antepassados familiares não conseguiram concluir numa outra vida. E aí vem o filho, vem o neto, né? E por aí vai. A família vai crescendo e essas pessoas vão ficando com as funções, né?
de conseguir concluir aquilo que aqueles antepassados não conseguiram concluir. Muitas das vezes, não somente concluir, tá? Mas quebrar dogmas, quebrar regras, né? Regras que foram impostas. Por exemplo, uma família que cresceu dentro de um ambiente completamente narcisista, né? Aonde havia gritos e comandos, e hoje em dia tudo é autismo, né? Tudo é problema de cabeça, problema de saúde, enfim, sobre várias situações que existem aí. Mas na verdade, se a gente parar para analisar, muitas questões que hoje nós, adultos, seres humanos, vivemos na nossa vida e temos de problemas, né, no nosso dia a dia, no decorrer do ambiente familiar, trabalho, amoroso, né? Isso vem da linhagem nossa familiar, o ambiente familiar ao qual nós crescemos. Entende? Então, muitas das vezes, nós reencarnamos e viemos para a Terra para conseguir concluir sim aquilo que os antepassados não conseguiram, mas talvez fazer algo diferente, né? Quebrar dogmas impostos, narcisismos, né? Pessoas que acreditavam naquilo que foi imposto como regra na sua própria vida e não viver a sua própria vida. Dá para vocês entender o que a Aya tá falando aqui? Então, aí eu achei interessante a gente fazer um vídeo como esse aqui, porque essa semana eu recebi, né, a mensagem e tal, tô recebendo até muitas. E é impressionante quando a gente escolhe mudar, quando a gente escolhe seguir um outro caminho, até mesmo um caminho um caminho solo, né? O quanto isso incomoda as pessoas, sabe? Porque assim, gente, seria hipocrisia demais, né? Uma pessoa que não fala 5 anos com você mandar mensagem querendo saber, né, como que você tá, como que tá a sua vida, pô. Mas aí é aquilo, né? A gente segue como tem que seguir, conversamos como tem que ser e tá tudo bem por causa disso. Mas isso me fez pensar, né? E eu senti vontade de trazer esse conhecimento, esse autoconhecimento para vocês aqui. Porque assim, o que seria a solidão? A solidão, ela é quando você se sente sozinho, quando você não tem amigos, quando você quer fazer parte de algo e aquelas pessoas não te aceitam, sabe? E aí você fica com depressão, começa a te dar um monte de problemas, né? Tanto emocionais quanto psicológicos. Não é assim que funciona? Então, isso seria a solidão. É você sentir falta de algo ao qual você quer ser pertencente àquilo ali. Agora, já a solitude não. A espiritualidade e as experiências da vida, elas nos ensinam essa diferença de solidão para solitude. Solitude é quando você entende que você não precisa fazer parte de algo. Quando você entende que você não precisa fazer parte de um ambiente. Quando você entende que a sua própria companhia é o que basta para você poder estar feliz, se sobressair, criar, pensar, adorar, se amar, entende? Então eu achei importante trazer esse tema aqui para vocês, para poder explicar um pouquinho sobre essa diferença de solidão e solitude, né? Solidão é quando você tá com sérios problemas e precisando de ajuda, né? Talvez emocional, psicológica. Agora, solitude é quando você entende que a sua energia, ela basta.
diferença muito grande, né? De solidão para solitude. Solidão é quando você se sente sozinho, quando você sente falta, quando aquilo te dói, sabe? Quando você não aceita situações ao qual você viveu e aquilo te faz mal. Isso é solidão. E aí você se isola do mundo, você não quer falar com ninguém, você não quer se comunicar, sabe? Isso é solidão. Agora, solitude é quando você entende que você tem o seu próprio espaço, a sua própria sabedoria, a sua própria companhia, e aquilo ali basta para você. Aonde você não precisa falar nem compartilhar sobre a sua vida com ninguém. Só que as pessoas que não entendem a diferença de solidão para solitude, muitas das vezes, quando você escolher mudar, quando você escolher evoluir por si, para si, as pessoas elas vão achar que você está com depressão, as pessoas vão achar que você está sozinha, que você foi isolado do mundo, ou que você pode estar com algum tipo de problema. E não é isso, pessoal, né? Então eu achei importante poder trazer, né, esse tema aqui, explicar para vocês essa diferença e perguntar também para você, meu irmão, minha irmãzinha que está aí do outro lado, né, como que está o seu coração hoje, né? Porque o coração, ele diz muito sobre aquilo que nós somos e, além daquilo que nós somos, aquilo que nós sentimos, né? Se nós entendemos que tudo de bom e de ruim, principalmente, que a gente passa é um aprendizado aqui nessa vida para o nosso despertar, tanto espiritual quanto material, porque tem que haver um equilíbrio, né? E quando a gente encontra esse equilíbrio, é onde a gente encontra a nossa solitude, né? E aí a gente começa a entender o que a espiritualidade ela quer que a gente aprenda, sabe? Eu vejo, por exemplo, muitas casas de santo, né? Barracões e templos e tudo mais, e tem pessoas que têm caminho, né, para se ter, né, esse tipo de vida. Assim como tem pessoas que querem ter esse tipo de vida e não conseguem. Assim como também tem pessoas que têm caminho para ter esse tipo de vida, né, e não quer seguir aquilo ali. Entendeu? Mais ou menos como é que funciona? Então, assim, eu vejo essas situações e eu converso com muitos sacerdotes, né? Eu tenho muitos conhecidos sacerdotes e sacerdotisas. E é uma solidão, um vazio tão grande que eu percebo nessas pessoas de uma tal forma que aí eu paro e me pergunto, pô, mas a pessoa tem uma casa aberta, a pessoa tem a casa lotada de pessoas, né? Todos os dias, todos os finais de semana. E para que essa pessoa, no caso o sacerdote, eu estou dando um exemplo aqui, né? Ele faz esse tipo de trabalho se aquele tipo de trabalho não faz ele feliz. Então ele é uma pessoa solitária. Ele é uma pessoa que vive na solidão. É uma pessoa que vive de aparência. É uma pessoa que faz algo que não é da vontade do seu coração. E querendo ou não, gente, a realidade ela tem que ser dita. As religiões, elas fazem essa lavagem cerebral na cabeça dos seres humanos. De todos nós. Só que tem pessoas que despertam, acordam, e tem pessoas que não. Tem pessoas que vivem ali uma vida inteira achando que a vida é aquilo ali, né? E que tem que ser assim porque é destino. Será que realmente é destino viver aquilo ali? Ou será que você pode fazer o seu sacerdócio, seguir da sua maneira, diante daquilo que é bom para você?
Porque se só dá axé quem tem axé, então primeiro eu tenho que fazer aquilo que é bom para mim, que me satisfaz, que me deixa feliz, para que eu tenha condições, tanto emocionais e espirituais, para passar para o outro, não é verdade? Então se você faz algo, como eu dei o exemplo aqui agora, né? E isso te faz bem, isso te faz feliz, cara, acabou, é isso, continua, entende? Mas você ser obrigado a fazer algo porque disseram para você que você tem que fazer assim, porque dentro da religião tal é assim que funciona. Minha gente, meus amigos, acordem. O aprendizado, ele é individual. Nós nunca chegaremos a lugar nenhum sozinho, isso é fato, tá? Nós nunca aprenderemos nada sozinhos, isso também é fato. Só que a sabedoria, o conhecimento, o aprendizado, ele é individual para cada um, né? Então cabe a você entender o que é solidão, o que é solitude para você. Será que você está feliz aonde você está? Será que você está feliz com aquilo que você faz? Ou será que você escolheu viver assim porque essa foi a melhor forma de você se sentir bem consigo mesmo? Pois é, há uma grande diferença de solidão para solitude, certo? Então eu espero poder ter ajudado, contribuído de alguma forma através desse vídeo, explicando, né, para todos vocês que aqui estão me ouvindo, porque é algo importante para se falar. Eu vejo pessoas sozinhas, desiludidos, sabe? E que muitas das vezes têm uma vida fantástica, né? Tem seu trabalho, sua saúde, sua família, sua casa. E essas pessoas vivem como? Depressivas, tristes. E por que elas vivem assim? Aí vão para o psicólogo, procuram um médico. O psicólogo, para quem não sabe, ele não vai curar você, ele vai te ajudar a conviver com a sua dor. Isso é diferente. É diferente o psicólogo de terapeuta, né? A IA trabalha basicamente como terapeuta espiritual, emocional, né, na vida das pessoas. É o tipo de trabalho que eu faço muito. Eu sou muito procurada nesse requisito, digamos assim, né? E eu percebo que o que as pessoas procuram é um se sentir bem, é um estar melhor, fazer parte de algo para poder se sentir melhor, se sentir reconhecido, amado, adorado, né? Só que quem não quer, né, se sentir amado, adorado, conhecido, respeitado? Todo ser humano gostaria disso e acha que isso seria honra, né? Tem uns até que dizem que nossa, eu fui honrado, eu fui honrada por causa disso, reconhecimento e tudo mais. Pessoal, o reconhecimento que todos nós seres humanos precisamos nessa terra, nessa vida, é o reconhecimento de Deus, dos orixás, dos nossos guias, a nossa espiritualidade. São a esses que a gente tem que demonstrar ali a nossa fé, a nossa devoção, o nosso acreditar, porque eles nos darão o reconhecimento merecido que a gente precisa ter nessa vida. Porque se a gente ficar esperando o reconhecimento do outro, do irmãozinho, da irmãzinha, tu tá ferrado, entendeu? Porque as pessoas, elas querem ver a gente bem, mas nunca melhores do que eles. Essa é a verdade, tá? Então fica aqui mais um vídeo da IA, ó. Meu beijo, meu abraço para todos vocês e obrigado para você que me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo.